Porque os caras fazem o quê? Chega a beirar o absurdo. Os caras dão dízimo de tráfico nas denominações. Os caras recebem. Tem gente que recebe isso. Os caras financiam imóveis para abrir uma igreja ali. Porque para eles estão protegidos pela presença da religião ali. Sabe? E aqui no Rio, eu ouvi notícias aí, vi vídeos de gente botando pessoal da religião afrodescendente passar. Pô, não tem cabimento um negócio desse, velho. E aí, em nome de Deus, e usando o crime, fazendo essa coisa louca, usando o nome de Deus. Tá? Aí, eu me lembro de um camarada agora chamado Ednelson, que esse camarada era da região perigosíssima, de um local chamado Boiadeiro, na região suburbana de Salvador. Eu não trabalhei naquela região especificamente como combatente, mas trabalhei como religioso, vamos assim dizer, como pastor. Então, aquela região toda ali da suburbana, eu conheço cada pedaço. E a gente entra em cada quebrada ali, né? E eu ouvi de Ednelson, que Ednelson era um diácono da igreja, uma igreja batista lá, não sei qual. Isso me indignou, velho. Pô, o cara é diácono da igreja. Mas era chamado de mágico, porque ele simplesmente sumia. E executava com requinte de crueldade, mostrando aquele poder. Porque na cabeça deles, quanto mais perversos eles forem, mais temidos eles serão. Sim. Mas aí quando combate com o combatente de guerra, eles ficam com medo. Aí prevalece a dinâmica que a valentia do valente só termina quando o mais valente que ele chega. Verdade. É por aí, sabe? E o policial militar, e assim, com todo respeito às co-irmãs, com todo respeito ao pessoal do Rio, BOP, todos os irmãos aí, mas eu vou falar de minha realidade. O policial militar baiano é meio doido, velho. É meio variado. Os caras são homens e mulheres. Tem umas mulheres aí que são terríveis como profissionais de segurança pública. Muito bem treinadas, capacitadas e partem pra cima, sabe? E aí, esse Ednelson sumia. Eu soube que ele tinha financiado alguma congregação lá no Boiadeiro. Eu falei, eu vou atrás dele, vou ter que encontrar com ele. Aí, porque eu não sou pastor de uma igreja só, eu pertenço à Assembleia de Deus, uma igreja histórica do nosso país, e lá eu comando, eu tenho gerência sobre um setor que lá eu tenho comigo 20 congregações. Eu pastoreio 20 pastores diferentes, 20 congregações. E numa dessas aí, eu soube que ele financiou aí uma congregação e eu fui atrás dele. Deixa eu ver se eu encontro com ele para ver se eu consigo saber do cara. Nunca consegui encontrar com o Ednelson. Nunca consegui. Aí os pastores dizem, não, eu vi ele, só vocês que veem, eu não vejo. Me dá o dia que ele tá, me dá o local que ele tá, que eu quero ir encontrar com ele. Os caras ficavam com medo, não sei por que razão. Mas nunca encontrei. Há pouco tempo depois eu soube que ele tinha caído em confronto com o pessoal, se eu não me engano, foi da Rondesp BTS, né? Se eu tiver enganado, alguém corrige no chat aí. Mas ele caiu em confronto, ele se escondia dentro, e aí ficava uma coisa assim na minha cabeça. O cara era diácono, e ele se escondia mesmo, dentro de uma mata, num local chamado Parque São Bartolomeu, que é um local onde o pessoal da religião afrodescendente está sempre lá fazendo trabalhos, enfim, todo o seu conceito religioso. Pô, o cara está dentro de um local que é antagônico? Como assim? Será que ele fez algum tipo de pacto? Fechou o corpo, enfim, essas coisas? Mas enfim, com pacto ou sem pacto, ele morreu. Ele acreditava nos dois lados, acho que então, sim, né? Pelo que eu entendi. Acho que sim. Então mas não teve proteção, porque assim, um dia o crime não vai durar para sempre. Não há mal que dure para sempre. Não há inverno que dure para sempre. O que a Bíblia diz que o senhor leu no início? Sobre Romanos 13 ou sobre Salmo 144? Os dois, o Salmo 44 é muito particular, meu. Sim. Adestra as mãos para a peleja e os dedos para a guerra. Mas o Romanos 13, aí onde entra todas as forças de segurança pública, né? Trazem a espada da lei, velho. Não quer ser temido, não quer temer a lei? Cumpra a lei. Mas andou fora da lei, vai temer, porque a espada vai gemer. Então, eu citei isso porque, apesar de entender, né, o tal do mágico, dele entender que ele fazia um bom trabalho na igreja, ajudava lá e também ia na outra religião, não impediu que os homens da lei tirasse, né,
promovesse o encontro dele com o Criador, né? Então, assim, é muito comum, né? Nós chegamos nesse papo aqui, o senhor citava isso, que pessoas continuam manifestando a sua fé, a evangélica, inclusive. Aqui no Rio, essa favela que o senhor comentou é o Complexo de Israel, denominado como Complexo de Israel. Aí Exatamente, que o traficante lá que lidera, ele tem um vulgo de peixão e ele começou a expulsar os candomblé, as outras religiões de lá, porque ali ele só permite o cristianismo evangélico, né? Sim, isso divide opiniões, não deveria dividir. Porque o ser humano é livre para fazer o que ele quer, sabendo que tudo que a gente fizer tem consequências, tá? Mas já que você citou isso, me permita citar um texto bíblico, uma passagem bíblica para isso. Vamos lá. Moisés sai do Egito e 10 pragas são lançadas sobre o Egito antes dele sair. Porque essas 10 pragas foram elementos motivadores para Faraó entender que não era bem como ele pensava e para que o povo entendesse que eles estão agora em boas mãos. Para cada praga, uma divindade egípcia foi destronada. E a mais poderosa é Ra, porque o faraó, faraó não é o nome de uma pessoa, é um cargo, né? Religioso, político religioso, inclusive. Então, bom, eu sou filho do sol, eu sou filho de Ra, nada me atinge, né? Mas aí morreu seu primogênito, seu primeiro filho. Pô, esse cara é mais poderoso do que eu. Então, paguei o preço aqui. Então, o que acontece? O cara pode estar achando que fazendo obras boas e tal, ele está se guardando com Deus, ou fechando o corpo, tá? Mas Deus vai entrar na cena. E quando Deus entra na cena, velho, não adianta, sabe? Quando Deus quer agir, ninguém pode escapar das mãos dele. Não tem jeito. Nós vamos todos, independente do que for, nos encontrar em um dia na presença daquele que a gente não entende. A gente chama de Tupã, os índios, outros chamam de Oxalá, o pessoal do Candomblé, já o pessoal muçulmano vai chamar de Maomé, sabe? Mas não dá para o ser humano mensurar isso. Mas o cara quer escolher um lado, escolhe o lado de Deus. Qual o problema de viver uma vida honesta, mesmo sendo precária? Sabe, o cara, por exemplo, ele vai receber R$50 para dar uma informação que poderia dar um combate grande se ele não der essa informação para o crime. Mas ele passa essa informação covardemente e aí 9 fuzis ou mais permanecem na mão do crime. Isso significa que muitas vidas serão ceifadas, inclusive talvez a dele, que no meio do confronto ele pode sobrar também. Mas o ignorante, por causa de R$50, faz uma desgraça dessa. Se ele pegar um fardo de água mineral, velho, ele vai tirar muito mais do que R$50, honestamente. Vai voltar para casa de cabeça erguida sem dever nada a ninguém, sabe? Mas alguém pergunta, mas isso não dói na consciência? Não dói, a consciência está tomada por um sentimento de que, tô nem aí, não diz respeito a mim. Mas no final das contas chega, a conta chega e quando chega, chega cara, sabe? Tem gente que tem esse viés, e aí vai, tatua no corpo. Os caras tatuam o Salmo 23. Isso. Aí já vi vários, aí de eu perguntar, pô, velho, não valeu a pena, né, velho? O Salmo 23 não se cumpriu em sua vida, não, velho. E dentro do presídio todo mundo é irmão. E os caras... Bom, deixa eu corrigir minha fala, né? É muito comum, né? O camarada, não todo mundo, né? Mas é muito comum o camarada, por conta da assistência religiosa, ele tem acesso a uma Bíblia, ele tem acesso a religião que ele quiser, ele vai praticar a fé dele. Lá no Mas ambiente, assim, né? O que nós estamos conversando é que existe um complexo de comunidades, são 3, 4 comunidades lideradas por um cara que ele entende que está praticando a fé dele também, entendeu? Né? E aí? O cara é religioso, o cara lê a Bíblia, o cara vai para a igreja, o cara frequenta um culto. E ele porta um 762, um armamento, uma ponte 50, ele domina um território, ele impõe as regras. O que está acontecendo, cara? Essa expressão que você usou aí é muito interessante. Religioso. É um cara que ele tem um compromisso com ele mesmo.
Porque assim, ele vai usar a nação de Israel e vai usar o Antigo Testamento, as guerras, os territórios que foram tomados à força ali, como uma desculpa, ou como algo que justifique seu crime. Mas, velho, eu não combate com um homem desse aí, ele vai pro raio que o parta, velho. Porque ele não só está prejudicando todo um contexto religioso, como está cometendo crime, velho. O cara tá portando arma que não tem porte legal pra ele, não tem pra mim que sou policial. Imagina eu com um fuzil pra lá e pra cá. Não tem como, estão querendo brigar contra o porte de arma do policial normal, arma portátil. Imagina. Aí o cara tá lá participando de um culto. Tá maluco, irmão. Aí, num caso como esse camarada, no mínimo, ele tá precisando fazer terapia, tá variando aí, velho. Sim.